Por que a extrema-direita odeia tanto Paulo Freire? Paulo Freire, que hoje é um herói mundial, reconhecido no mundo inteiro como um dos maiores educadores, mas é odiado pela extrema-direita aqui no Brasil. Simplesmente porque Paulo Freire ensinou o pobre a votar. Vou dizer por quê. Gente, durante o Império só votava quem era rico. E até 1988, para eles não dizerem que só vota quem é rico porque ficava feio, pegava mal depois da República, eles disseram que só podia votar quem era alfabetizado, quem sabia ler e escrever. E naquela época, quem é que não sabia ler e escrever? Você acha que era o rico? Não. Quem não sabia ler e escrever era o pobre. A maioria dos pobres não sabiam ler nem escrever. Então a República fez isso. Quem não é alfabetizado não vota. E o pobre ficou sem votar até 1988. Faz pouco tempo que o pobre consegue votar. Até 1988, quem não sabia ler e escrever não votava, ou seja, o pobre não votava. E sabe o que é que Paulo Freire fez? Que deixou essa galera indignada, inclusive na ditadura militar. Um general disse que ele era subversivo porque ele criou um método que ensinava pessoas adultas a ler e escrever em 40 horas. E Paulo Freire foi para o sertão nordestino, pegou cortadores de cana e ensinou a ler e escrever em 40 horas. E esses pobres cortadores de cana ficaram alfabetizados e puderam votar. Isso para a ditadura militar foi um movimento subversivo, ao ponto de que Paulo Freire foi preso e depois teve que sair do país. O método subversivo de Paulo Freire foi ensinar pobres que não sabiam ler e escrever a se alfabetizarem em 40 horas. E isso impactou, gente. Por quê? Porque a extrema-direita sempre protegeu os ricos e dizia que rico sabia votar. Quem é o grande calo hoje da extrema-direita? O Nordeste brasileiro. O Nordeste que odeia a extrema-direita. Porque sabe que a extrema-direita, durante anos e anos e anos, esteve no poder e sempre colocou de fora o pobre, o analfabeto. Depois, com a Constituição, tiraram isso. Até analfabeto vota. Mas isso gerou um ódio milenar, um ódio secular a Paulo Freire. Paulo Freire teve que fugir do país na ditadura militar e foi para outras nações e ensinou o seu método em outras nações. Paulo Freire tem livros, é homenageado, é herói na Suíça, na Inglaterra, no Chile e é odiado aqui no Brasil pela extrema-direita. Porque Paulo Freire ensinou pobres, adultos, a se alfabetizarem em 40 horas e puderam votar. Você acha que a direita quer que o pobre vote? Não. Você acha que a extrema-direita quer que o Nordeste vote? Não. Quem é que o Bolsonaro falava mal? Era do Nordeste, o Nordeste pobre. A extrema-direita traz no DNA o DNA da época do descobrimento do Brasil. Na época do Império, pobre não votava, escravo não votava. E depois, com a República, eles, para não dizer que pobre não deveria votar porque pegava mal, disseram que os analfabetos não poderiam votar. E quem era analfabeto naquela época? O pobre. E até 1988, o analfabeto, que em sua maioria era pobre, não podia votar. Aí Paulo Freire vem e ensina esses analfabetos a ler e escrever em 40 horas. Isso é subversão. Isso vai contra os nossos interesses. A ditadura militar, que era da direita, prendeu Paulo Freire. A extrema-direita, Bolsonaro, odiava Paulo Freire. Paulo Freire tirou dos ricos a oportunidade de só eles votarem. Ensinou o pobre adulto do sertão, cortador de cana, a ficar alfabetizado e poder votar. Vocês entendem por que é importante saber de história?
Por que é importante ler? Não sejam analfabetos funcionais como a extrema-direita.